Put your trust in us and we'll be champions. Muito boa noite a todos. 26 de julho de 2018, programa Filosofando. Hoje voltamos ao tema transcomunicação. E já tem 3 pessoas ali. Wellington, Franciele, Mary Medeiros, Dani Alfredo, e Wellington Paris, né? Franciele Mink. Eu e o Beto ainda não somos vô, hoje é dia do vô, né? Não chegou a nossa... Falta pouco, mas não chegou ainda. Nós temos um quadro ali que mostra os planos, são diversos planos. Se tu pesquisar no esoterismo, eles falam sempre em 7. Físico, etérico, astral, mental, causal, 4 celestes, 4 terrestres, 3 celestes. E ali o intercâmbio entre espíritos, anjos, mentores, amparadores, instrutores, evoluciólogos, meditadores, e todo esse intercâmbio de cima para baixo, baixo para cima, e lá entre eles lá em cima também. E lá na Bíblia está escrito, na casa do Pai há muitas moradas. Então é bíblico. Tenho certeza que é esse. Então, para falar em transcomunicação, a gente tem que falar em transcomunicação mediúnica, que é uma coisa, e transcomunicação instrumental, TCI, que é outra, TCM e TCI. E a TCI começou com o fenômeno das vozes eletrônicas, com gravações naqueles gravadores portáteis, aqueles gravadores antigos. E depois foi evoluindo. Passa direto o outro daí. Esse aí faz uma breve história. Depois rádio, psicofone, Spiricom, Vidicom, outros equipamentos. A gente lembra que, para quem estudou física, o espectro visível, 7 cores, do vermelho ao violeta, abaixo do... Oi? Que é ali bem no meio. Abaixo é o infravermelho, acima é o ultravioleta. Então tem radiações para mais e para menos, e isso muda muito. Tem seres que enxergam no infravermelho, outros no ultravioleta, ondas cósmicas, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas micro-ondas, vários tipos de... A cobra infravermelho. E nós tivemos que desenvolver aparelhos, lentes, para enxergar no escuro, né? Para enxergar o infravermelho. Uma grande parte do real não é visível. Por isso que diz que o visível depende do invisível. Então, nós temos os gravadores, temos televisão, rádio, computadores, depois o Spiricom, Vidicom, e aí foi evoluindo. A maioria dos contatos hoje é com programas de computação, direto no telefone ou no tablet. Alguns conseguem até a nível de celular. E aqui no Brasil nós tivemos Hernani Guimarães Andrade, foi engenheiro elétrico e eletrônico, aquele ali de óculos. Ele morreu com 80 e poucos anos, recentemente, e ele tem vários livros, Dinâmica Psi, o espírito, o perispírito, o corpo. Ele fala sobre o corpo eletrônico, o complexo biomagnético, ele chama, e desenvolveu aparelhos para estudar fenômenos paranormais, fenômenos de poltergeist, fenômenos de quase-morte, entre outros. E transcomunicação também. Tem um livro dele que é Transcomunicação através do Tempo. Em uma época ele usou o pseudônimo de Carl Goldstein para vender lá nos Estados Unidos, e porque ele tem, a maioria dos pesquisadores tem os trabalhos a nível de faculdade, então para não misturar trabalhos de outra ordem, eles usavam pseudônimos. E ali mostra um deles, a transcomunicação instrumental através do tempo. Ali vai falar que na pré-história já aconteciam alguns fenômenos, e no Paleolítico, Neolítico, e tem até uma outra linha que é a teoria dos astronautas antigos, que os deuses antigos eram astronautas, Erich von Däniken, Zecharia Sitchin e outros. É um campo bem interessante. E tem a ver também com os atuais agroglifos, que são formações
Acho que mais adiante, acho que tem alguma coisa ali. Em Campos de Lavoura, os crop cycles. E os desenhos são tão perfeitos que não tem como o ser humano fazer aquilo ali. Mesmo com toda a tecnologia. E são feitos à noite, sem barulho e sem amassar. Eles dobram as espigas, mas não quebram e não amassam. Os crop cycles. Agroglifos. Tem a menorá, tem formas biológicas, tem número Fibonacci, tem geometria fractal. Eles são muito perfeitos. Só que eles duram apenas até a plantação, né? Depois colhe e desaparece. Ao contrário dos petroglifos que tem em Nazca, que são definitivos. Em Nazca tem o macaco, um ser humano, um colibri, uma aranha. E ali está um dos agroglifos. Então mostram planetas, mostram geometria fractal, mostram uma série de coisas. E mostram exclusivos símbolos religiosos, a menorá, o candelabro judeu de 7 braços. Então, é um papel importantíssimo do fogo. Então, a descoberta do fogo. Quem lembra daquele vídeo, a Guerra do Fogo, é bem interessante. Levou séculos até conseguirem dominar o fogo. Se conta que caiu um raio numa árvore e eles conseguiram com um pedaço de madeira e aí tinham que transportar e não podia apagar o fogo, porque eles não sabiam ainda. Eles tentavam através de fricção, né? Friccionando e com as varinhas ou batendo uma pedra na outra. Mas era bem complicado. Até inventário fósforo mesmo, palito de fósforo. Eles passavam um trabalhão para fazer aquilo e de repente chovia. Acabava, né? É triste. Tinha que ser tipo a pira dos Jogos Olímpicos. Um passar para o outro e não podia apagar. Isso depois foi trazido para o simbolismo do fogo sagrado, né? Como manter a chama sagrada. Esses aí pode ir passando, que é mais a parte histórica, paleolítico, neolítico. É interessante o Neandertal, que ele enterrava os mortos como com os objetos, que nem faziam com as múmias do Antigo Egito. Então ele já tinha alguma noção do além, da vida no além. Pode ir passando. A alimentação, a roupa para proteger do frio, porque houve 3, 4 períodos glaciais, né? Então tinha que passar aquele frio intenso. Ali já mostra os acotas nos Estados Unidos, as pedras para formar as lanças, formar os instrumentos. E a gente vê que tem raças de macaco que já estão usando, né? Para bater, para quebrar coco, quebrar nozes, quebrar amêndoas. E ali a gente já mostra ali os totens, e a anterior mostra o Spirit Cat King. Não, aí tu já passou adiante. Não, é antes, tu passou para mais um. Aí. Ali o espírito mais estudado, materializado. Jesus foi 3 meses, Cat King foram 3 anos. Vários pesquisadores, Sherenk Notzin, e entre outros, que pesquisaram, mediram, fotografaram, fizeram várias experiências com a filha do pirata, o Morgan, aquele. E ela é Katia Morgan, e o pirata era o Harry Morgan. Quem mais que está ali? Edson, Adriana, Eluir Selinger, Edson Serafim, Humberto Madeira aqui do lado, Adriana Vicente Mendes, tem bastante gente. Plínio Dias, Carlos Favaro, Gilmar Graciano, Chico Bento, Nério Tomás Alves, o índio. Boa noite, Nério. Mari Meirelles e Morgana Imars. Pode passar. Aí o próximo ali mostra um totem. A maioria dos índios tem seus totens. Tem os animais de poder, geralmente é leopardo. Aí é dos Dakotas. Ou é uma águia, ou é um urso, ou é o leopardo, que era dos maias. Cada um tem seus animais de poder. Aí é o xamanismo. Eles usam para proteção, né? Proteção contra maus espíritos.
E ali a transcomunicação mediúnica. Então aparece o médio escrevente, o amparador e o espírito comunicante. Está escrito ali. O espírito é que está atrás. É. Isso. Então, desde os antigos profetas até as mesas mediúnicas, e ali mostra a saída do corpo. O próximo slide mostra o físico, o cordão de prata ligando ao etérico e o psicossoma, e depois em formato de uma estrela, a definição de espírito é pneuma ou roac. Aí é uma projeção, que a gente faz toda noite. E tem alguns que fazem consciente, né? A maioria faz inconsciente. Isso aqui é interessante, isso aqui me lembrou um anime japonês que ele trata disso, de espírito, Ghost Hound. Tem Netflix e tem dublado. E tem o desenho Awakening que mostra bastante essas saídas do corpo. Só para quem tem interesse, eu recomendo que assista o Ghost Hound. Talvez até E o até Doutor Flávio... Estranho também mostra. O Doutor Estranho, sim. O Doutor Estranho, desde os anos 60, ele era assim. Nos quadrinhos, ele é considerado uma entidade mística da Marvel. Porque ele era um neurologista e não acreditava. Isso. E aí a monja fez como se fosse um empurrão e o espírito dele saiu do corpo. Ele olhou, ué, o que houve? Ah, tu continua não acreditando? Estranho. Sim. Inclusive, os vilões do Doutor Estranho, eles são os vilões mais interessantes que tem. Tudo vilão com poder para destruir a humanidade se quisesse. Daí tem o Dormammu, o Shumagora, tudo criatura cósmica, entidade espiritual, espíritos que vêm de dimensões alternativas, tipo Pesadelo, é um dos vilões do... Outros magos, né, no caso do Barão Mordo. Tem um espírito maligno, o arqui-inimigo dele é o Dormammu, que aparece também, né? Lembrando tipo que o mago branco é usado para feiticeiro, feitiço do bem, digamos assim, e o mago negro é feitiço mal ou magia negra. Não tem nada a ver com cor de pele. Sim. É usar para o bem ou para o mal. O Doutor Estranho, as magias deles, eram muito magia de purificação. Os dragões. Magia que era utilizada para... Ele também utiliza magia para ataque. No caso, para... Não ataque, mas para defesa, né? No filme ele usava para diminuir o tempo, parar o tempo ou voltar no tempo, né? Ele inclusive tem alguns acessórios místicos que aparecem nos quadrinhos. Eles fazem aquelas rodas, Sim, é bem interessante. Ele é muito comum ele fazer projeção astral também, o Doutor Estranho. Que muito é o que mostra ali na figurinha, projeção astral. É um nome popular, projeciologia, saída do corpo, desdobramento, então tem vários nomes. O emprego simultâneo de duas sortes de fogo fala em favor de uma crença já bastante antiga em várias almas, para o mesmo indivíduo. Uma alma corporal, admitida a manter-se próximo do despojo material, seria o psicossoma, e outra alma imaterial ou sombra rodando em volta da sepultura. Essa aí é uma visão mais do esoterismo dos Rosacruzes, eles têm uma visão um pouquinho diferente. E ali mostra os 7 meridianos. Nós temos uma figura até aqui na rádio mesmo. Os 7 meridianos principais, que eles comunicam o espírito com o corpo. Então, e nós temos 7, tudo é 7 na natureza. Físico, etérico, astral, mental, tudo é 7. Ali acho que mostra essa do meio ali, não é? É o Gasparzinho, né? O Gasparzinho é o exemplo do psicossoma. Ele nem lembra a forma que ele tinha, e depois, mais adiante, que ele vai lembrar. Isso às vezes acontece, a pessoa perde, até chegar ao ovoide, quando perde a forma humana. Mas são casos mais graves. Ghost Clown, fantasma palhaço. Esses aqui é uma cena do anime que ele trata algo parecido com o Dr. Flávio falou aqui. Ghost Hound. Essa aqui seria a projeção deles fora do corpo. Não é eles bonitinho como aparece, mas é uma projeção energética deles fora do corpo, que no caso representa eles, no caso, né? Então, quando eles estão nessa forma, eles conseguem ver outros seres espirituais que estão ali, inclusive insetos, outras coisas, outros animais que eles existem, só que normalmente outras dimensões físicas. E lembrando que existe a dimensão do corpo emocional ou do corpo mental, que isso é um pouquinho diferente.
A do mental vai mais longe, inclusive exoprojeção, para fora do planeta Terra. E aí tem a visão remota, que é outra questão. E outra coisa que aparece, que é um pouco diferente, é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você estudar a história dos santos, Francisco de Assis, Francisco de Pádua, Afonso de Ligório, Padre Pio, entre outros, e o próprio Jesus, ele era visto em vários lugares simultaneamente. E aí não é só uma projeção, aí é visto fisicamente, né? O outro é visto só para quem tem evidência, quando é só o perispiritual, digamos assim, astral. E quando é dupla, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é visto, testemunhado, muitas vezes fotografado, se chama fantasma de vivo. Tem livros bem interessantes, fantasmas de vivo. Pode passar. Essa figura é muito ilustrativa. E a própria Bíblia fala o cordão de prata e o cordão de ouro. O método da transcomunicação, então ali fala um pouquinho da radiestesia, daquele negócio das varinhas, da varinha de pessegueiro, né? E além da radiestesia, o uso de pêndulos, ali mostra eles, ó. Aquele outro lá, o último. A projeção astral. Lembrando que na transcomunicação instrumental, no Espiritismo se diz que o médium tem que ser de efeitos físicos, e realmente a maioria desses pesquisadores, eles têm essa mediunidade, por isso que eles facilitam a comunicação com parentes, com desencarnados. E aí mostra os desdobramentos astrais, que a gente vulgarmente chama fantasmas, espectros. Mas pode ser de pessoas vivas, não necessariamente desencarnadas. Então, ali, assim como a radiestesia, o método mais antigo, pelos chineses, há cerca de 4.000 anos, o seu nome é Shi Chi. A primeira palavra Shi significa forquilha, a segunda Chi, dirigir. Dirigir, progredir, instruir a forquilha. Se vira para a comunicação com os espíritos. Era uma forquilha de madeira, cujas 2 primeiras hastes são seguradas por uma pessoa em cada extremidade. E aí elas se aproximam conforme. E para achar água, ele se curva para baixo, um galho de pessegueiro. Aí é uma forquilha, né? Ali são 2 varas. Ali já começa a aparecer as mesas, tabuleiro Wish. Mas parece que Salomão já usava um tabuleiro. Não, é perigoso de se usar para fins diversionais, né? Dizem que jogo do Copas, o tabuleiro Ídia mesmo, ele é complicado. Inclusive teve casos de... Teve uma pessoa que ela falou, é meio doido, né? Ela falou que, embora tenha sido aterrorizante, ela gostou da experiência, não porque ela achou legal os espíritos, sim porque ela teve certeza de que existe algo além da morte. Tudo é intenção. Se tu fizer por frivolidade, como eram as mesas girantes no início, até o Kardec começar a estudar cientificamente, vai aparecer espírito brincalhão. Não, tu não vai ter espírito sério. Não necessariamente demônio, pode ser só brincalhão. Nesse caso ali, ela inclusive, ela já teve, uma das sessões, ela teve o desprazer de ser visitada por um dos demônios mais terríveis do tabuleiro Ídia que tem lá. Tem da luxúria, tem vários. Os Asmodeus da vida. A brincadeira do compasso eu já participei, era uma coisa meio sinistrona. Eu nunca dei meu nome, porque eu tinha medo dessas coisas. Mas eu já vi numa roda o pessoal participando daquela brincadeira do compasso e tinha umas coisas meio depende estranhas. do objetivo que tu faz. Teve uma pessoa, uma vez, que ela... Contando uma história agora, histórias da meia-noite. Tem uma pessoa que ela estava fazendo, ela que estava comandando o compasso. O compasso dela caiu e o pessoal viu ele voltando pro dedo dela depois que ele caiu. Lembrando que é de A a Z e tem o número de 0 a 9 também. Isso, tem sim e não. E sim e não também. E aí vai, no caso ali, o compasso, ou um lápis, ou uma caneta. Outros usam o copo, né? Mas isso aí não é aconselhado. Isso aí faz parte da história lá do início do espiritismo. Mas na China já tem relatos. Os sacerdotes judaicos usavam as 2 pedras, urim e tumim, né? Então são praias bem antigas. Ali fala na Corbelli, a terceira ponta desliza a camada de areia ou o pincel corre uma tira de papel. Vão ser traçados caracteres gráficos,
O Chi faz lembrar a prancheta, a Ouija, a carapeta ou a corbeille, usada mais recentemente, isso no século XIX, né? A mesa girante no século XIX, no início do Espiritismo. Mas o Pitágoras já usava, tu vê como é antigo. O mais antigo e popular sistema de transcomunicação, as mensagens girantes. Pitágoras, 540 a.C., e seu discípulo Filolaus já utilizava a mesa mística. Era simplesmente a mesa girante dotada de rodízio nos pés. Então é coisa bem antiga. China e Grécia ali, né? Quintius Septimus Florens, Pitorians, Tertulianos, 160 a 230. Deve ser o Tertuliano, né? Teólogo e doutor da igreja. Teólogo e doutor da igreja, nascido em Cartago, consultava o mundo espiritual por intermédio da mesa giorante. A imagem vai estar na próxima slide. Ali falando sobre Tertuliano. Foi padre da igreja, século II. Aí descreve quem foi Tertuliano. É aquele cara ali, aquele indivíduo. Amânios Marcelinos, 330 a 400 a.C., nascido em Antioquia, mencionava a mesa divinatória. Consistia em um papel suspenso por um fio sobre a mesa, contendo as letras do alfabeto, desenhado em círculo. Em suas oscilações, o papel apontava as letras, o princípio é sempre o mesmo. Isso deu origem depois às pranchetas, a colbeia, a Ouija, etc. Ali mostra a foto da Ouija que ainda tem para vender, você acha na internet. Tem. Não é muito aconselhável. Até porque eles estão se comunicando por computador, por telefone, secretária eletrônica, então para que isso aí já é coisa do passado. Faz parte. Mas, Flávio, uma pergunta. Isso é levar. Existe alguma ação espírita que às vezes eles utilizam o IDIA para se comunicar com os espíritos? Foi usado no início do espiritismo, mas depois que começou a psicografia, não usaram mais. Não houve necessidade. Lembrando que psicografia é escrever mediunicamente, né? Que pode ser subconsciente ou até consciente, mas a maioria é subconsciente. Ou até inconsciente, quando é só mecânica. Então, ali mostra a evolução. Lá em Moisés nós temos pneumatofonia, que é a voz direta. Jeová falava com Moisés, pelo menos assim está escrito. A pneumatografia, que é os 10 mandamentos, escrita direta, escrita a ferro a fogo. Lembrando que os 10 mandamentos eles têm semelhança com os mandamentos de... Qual é o outro cara lá da Suméria? O Código de Hammurabi é bem mais antigo que Moisés, mas eles são muito parecidos. O Código de Hammurabi é o primeiro código. Né? Barbearia do Ney. Ô, Ney. Odilon. Barber do Ney. Ah, tá, Barbearia do Ney. Everaldo Chico Bento. Luiz Henrique Marques. Boa noite, Volney. E muito bom, beleza. Lidervina João Crispim. As materializações, ele mostra o Chico, ele participou pouco, depois se dedicou mais à psicografia. O espírito comunicante é o Peixotinho ali. O ectoplasma do médio parece fazer visível e tangível. Não só visível, mas podia tocar também. E, por último, a transcomunicação instrumental. Os espíritos através de aparelhos e equipamentos eletrônicos, que é o que a gente tem hoje em dia. Ainda existe a psicografia, mas com o tempo se acredita que vai através de aparelhos. E o Livro dos Espíritos cita no final que um dia nós comunicaremos diretamente com vocês. É interessante, já antecipava. E se tu vê o livro Nosso Lar, não sei se tu viu, eles anteciparam em 70 anos. As naves que tinham, os aeróbus, eram os shuttles que tem agora, aqueles aviões que vão para o espaço. Então, em 1930, eles já descreviam aquelas naves. Então, o lado de lá está bem mais evoluído. Isso aí parte do princípio que tem civilizações fora da Terra bem superiores. Isso aí os físicos mesmo dizem. Tem civilizações superiores à Terra. Então, eles têm bem... Tanto que eles conseguem viajar de uma galáxia para outra. O Carl Sagan, ele dizia o seguinte, que se as civilizações elas são menos evoluídas que nós, elas ainda não nos descobriram. Se elas são mais evoluídas que nós, elas já sabem da nossa existência, mas estão se lixando pra gente. O Michio Kaku, ele diz que nós somos como formigas. Eles estão tão avançados que... Ou no máximo, como macacos, para ter uma ideia, né? Isso que o macaco é parecido com a gente.
Só falta falar. O triste disso é que tem alguns lugares que eles devoram macacos, né? Ainda bem que espero que esses aliens não gostem disso. É. Mas tem um fenômeno que tinha de alienígenas que se alimentavam de seres do sangue humano, não foi o fenômeno do chupa-chupa que aconteceu? Tem o chupa-cabras, tem o que aí entra nos... Os chupa-cabras dizem que é alienígena. No outro tema que a gente falou sobre exobiologia. Foi criptozoologia. Criptozoologia, mas tem a ver com exobiologia. Supostos animais alienígenas que vieram parar na Terra. Né? Aí entra o abominável Homem das Neves. E outros dizem que é um ancestral, porque houve várias tentativas para chegar até nós, Cro-Magnon, o Homo sapiens sapiens, houve várias tentativas. E alguns dizem que aquele ali é um cara que ficou pelo meio do caminho. Ou talvez não tenha dado certo. Um elo perdido, né? Então ali nós vamos ver os rapos. O que são rapos? São batidas. Então, assim como tinha na pré-história, em 1847, em Hydesville, Nova York, numa casa de um pastor protestante, com 3 filhas, começou a haver batidas. E elas começaram a... alguém está batendo e começaram a... Diga sim ou não. Sim, uma batida, 2 não. E ele batia sim, não. E depois, através de psicografia, ele disse que era um mascate, foi assassinado naquela casa. E depois acharam os ossos. Tem até um filme, não sei se tu viu, que o cara quebra a casa inteira porque escutava vozes e batidas. E é um filme bem antigo. E assim começou o espiritismo. Na verdade, o espiritismo começou no meio protestante. Então, para aqueles protestantes que criticam o espiritismo, leia alguma coisa de Emanuel Swedenborg e de Andrew Jackson Davis, que os dois eram protestantes e já falavam de céu e inferno. Adriele Pereira, Cida da Silva, Giancarlo Carrara, agrônomo. Movimento de objetos, a mesa girantes, fenômeno das mesas girantes, the Tornant Tables, em inglês. Psicografia escrita geralmente à mão, né, com lápis. E já tem gente fazendo no computador, no digitando ali, né. E aqui nós vamos ter o Thomas Alva Edison ali embaixo, o do meio, e o outro é o Marconi, Guglielmo Marconi. Não, esse é o Thomas Alva Edison. Marconi é esse aí. Não, os dois tem bastante teste. Então, aqui vamos abrir um parênteses, porque nós temos o padre Landel de Moura, que é da época desse cara, e que a gente acredita que ele seja o primeiro transcomunicador, já teria inventado o rádio, o telégrafo, e já teria tentado conversar com além, com os mortos. Só que ele não largou a batina, não fez a patente, e aí quem recebeu foi o Marconi e o Grambel, né, do rádio, do telégrafo. Não, Grambel é o telégrafo. O Thomas Edison foi a lâmpada, não essa aqui, a outra. A lâmpada elétrica. Telefone Marconi. Então, no século XIX, Thomas Alva Edison, que foi o patrão do Tesla, que o Tesla superou o próprio mestre dele, porque o Tesla não visava dinheiro. Isso é interessante. As grandes pessoas, Jesus não se interessou por dinheiro, Buda não se interessou por dinheiro, Francisco de Assis não se interessou por dinheiro, Tesla não se interessou, enquanto o Edison era dinheirista. Eram 2 lados bem diferentes. Um queria a evolução da humanidade, o outro só pensava em encher os bolsos. E é uma briga que a gente vê aí quando se fala em Illuminati e outras coisas. É outro tema. Já conversamos, acho que alguma coisa. Em 89, 1896, ali, né? Marconi começou a pesquisar o rádio. Só que na mesma época, o padre Landel de Moura, no Brasil, também dizia que em Santana, bairro de São Paulo, ele já comunicava com o padre de Portugal e com o Itália. Então já teria inventado naquela época já. E aqui nós temos os 100 anos, 2011, 100 anos, provável primeira transcomunicação. E ele era um cara, tu vê fisicamente, até tem meio jeito de ET, né? Eu acho que é um dos que veio de fora, para promover o crescimento. A maioria desses caras vieram para promover o crescimento. Para mim ele só parece feio, pô. Então, mas tu já viu ET bonito?
Se bem que há quem diga que aquela figura do alienígena feioso, careca, cinza é meio mitológica, né? Porque ninguém sabe ao certo como eles são. Não, tem seres de tudo quanto é Os tipo, Greys. né? Tem até seres bonitos. E tem aqueles que são os que fazem rápido. Tem os reptilianos, né? Reptilianos. Dizem que são maus. E são parentes dos dragões. Né? Eles dizem que eles são maus. Alguns dizem que até a família real britânica é parente deles. Isso aí é teoria da conspiração. Tem umas teorias que aparecem no History Channel, para variar, que de história eles botam o nome canal da história, mas na verdade eles falam mais de alienígenas do que de outra coisa. Não, aí é o canal dos astronautas antigos. The History Channel. Mas aquele das sereias, do outro canal do... Agora fugiu o outro. Do National Geographic. Eu achei meio estranho. O The History Channel, eles fizeram lá um documentário lá sobre a civilização maia, que um dos reis deles era um pouco maior que o normal, era meio gigante, e há alguns conspiradores que acreditam que um desses reis maias é, na verdade, um alienígena. Mas quem eram as estátuas moais da Ilha de Páscoa? Porque eles têm uma certa semelhança com deuses lá da Suméria e lá da Índia. Se tu pegar a mitologia da Índia e da Ilha de Páscoa ali, tem uma certa... Assim como comparar as pirâmides maias com as pirâmides egípcias, são muito parecidas. A construção é muito parecida. E segundo a teoria dos astronautas antigos, são os mesmos caras construtores. No Brasil tivemos Cornélio Pires e Próspero Lapagesse. Cornélio Pires era espírita, já tentou, é aquele ali. E o Próspero Lapagesse eu não achei foto, eu procurei... Tem a escola em Criciúma, mas eu não achei. E esse aí era de São Paulo. Cornélio Pires foi um dos que trouxe o Livro dos Espíritos para o Brasil. Ali nós mostramos a principal transcomunicadora, Sônia Rinaldi, famosa no mundo inteiro, participa de congressos, já está no 3º ou 4º internacional, e é uma das que mais participa dessas. Eles usam muito para famílias que perdem filhos em acidentes, está usando muito para consolação. Eu penso que deveria se usar até para conhecimento e para a gente evoluir mais ainda a nossa ciência, o nosso conhecimento, não só para consolo. Porque o consolo pode ser feito por carta, não necessariamente por... Claro que aí é bem melhor, né? Porque eles escutam a voz do filho, reconhecem a voz. Léo Batista, Jéssica Danilo Cardoso. Em 47, Attila von Sly, esse cara trabalhava trabalhava em Hollywood, empregou em suas pesquisas um gravador de fio de aço, marca Sears Roebuck. A qualidade das vozes melhorou, mas havia um problema com o fio de aço e emaranhava de vez em quando. Em 50, von Sly usou pela primeira vez um gravador de fita magnética, obtendo algumas vozes inteiramente claras. Para quem é mais novo, são aqueles que iam rodando, gravadores grandes, que só tem em museu hoje em dia. Aqueles primeiros gravadores. Então, 1950. Hã? Ali fala sobre a vida dele. Tem aquele episódio lá com a namorada, aquele Hot Dog Art, e depois, anos depois, num desses contatos, veio aquela voz, mas essa voz eu conheço. E aí ele descobriu que a namorada já tinha morrido. E através do Hot Dog Art, ele reconheceu que era ex-namorado. E ali mostra embaixo ali o que está vendo em Seattle. Seattle tem um grupo, tu entra no YouTube e já tem. Transcomunicação, Seattle. Eles têm muita foto na televisão, em vídeo. E aparecem rostos, aparece. Tem o pessoal que é do contra, que ele diz, isso aí é idioplastia e pareidolia, que é tu olhar para as nuvens, aquela nuvem parece um coelho, aquela nuvem parece um navio. Então eles dão essa explicação. Serve para tudo, né? Não tem uma que serve para ver rosto nas coisas. Ver rosto na lua, Cristo na lua, ou Maria. Vai no galho ver uma forma humana. Né? Se bem que tem algumas formas interessantes na natureza. Inclusive vai parar no YouTube. Os fractais também. E tem a ver com os fractais também. Então vamos lá e reconheceu, lembrar de uma passagem marcante, é aquela parte do Hot Dog Art. Por um níquel fazer uma refeição. Pode passar. E a voz, quando ela falou Hot Dog Art, ele, conhece. Ali é o principal, tido como primeiro oficialmente, em 1959,
então 1060 também, um pouquinho antes. Fred Ferguson, artista e produtor de filmes, deu início à fase do máximo interesse da pesquisa do EVP. Em 12 de junho de 59, em Mombo, próximo de Estocolmo, capital, Suécia, ao tentar a gravação de gorjeios de alguns pássaros, em sua casa de campo, captou vozes estranhas na fita do seu gravador. De início, ele achou tratar-se da CBS ou da ABC ou de qualquer outra, mas depois ele acabou vendo que, tanto porque eles falavam em nome, ele começou a reconhecer como familiares deles que já tinham partido. Depois ele vai ganhar a comenda do Papa Paulo VI. O fenômeno repetiu-se. Um mês depois, em meio a um rumor de fundo, tinham voz humana expressando em diversos idiomas. Isso é interessante. E eles misturavam na mesma frase vários idiomas. Como quem diz, não, nós falamos várias línguas, para mostrar que eram autênticas mesmo. Não era só sueco, falava inglês, falava alemão, falava numa mesma frase. Após 4 anos de investigação, Joerg certificou-se definitivamente que entraram em contato com a alma dos mortos. Então ele demorou até para divulgar. Ele ficou com medo, vão me chamar de louco. E ali mostra outros que vieram depois dele, ou conjuntamente, que também trabalhavam com outras comunicações. E ele acaba recebendo a comenda do Paulo VI, então o próprio Vaticano reconheceu o trabalho dele. Vozes do Além e... Não tem nada a ver com o filme do Vajan, porque ali o filme eles levaram para o lado para desacreditar o fenômeno. Mas o livro dele é Voz do Além e Telefone para o Além. Em 1064, o primeiro livro, Inaudível torna-se audível. Rostingen Tanheden. Em 1964, o von Szlay anunciou haver captado voz magnética e voz de seus parentes falecidos. Então, é mais ou menos na mesma época. Aquele filme é uma porcaria. Eles fizeram desacreditar e assustar as pessoas. E Vozes do Além. É interessante que 10%, que alguns podem questionar, até o pessoal que é evangélico, tá, mas os demônios, existe um controle. A gente tem que ter noção que quem dirige o planeta é Jesus. Então tem controle dos espíritos de luz, os discípulos do Cordeiro, como se diz, que nós também somos. Então eles controlam. Existem espíritos ruins? Existe, mas eles são controlados. O filme, inclusive... Inclusive, os fenômenos de abdução que tu falou, elas já não acontecem bem raro hoje em dia. Teve uma época que aconteceu bem mais. Esse filme Voz do Além, ele é bem famoso. Só que ele algumas pessoas ficaram loucas. Ele não tem um caráter de documentário. É para desacreditar. Ele é focado em horror psicológico. Horror psicológico. Eu nem digo que ele foi para desacreditar, foi mais para assustar mesmo. Para fazer as pessoas não investigar. Basicamente isso. Porque é abordagem, né? Na época que ele foi feito, a indústria de terror estava em alta. Então, e eles ganharam alguma coisa em cima disso, né? Então eles fizeram assim, o filme ele é bem falado no sentido que ele é bom. Ele é bem falado no sentido de que ele é bem conhecido. Que nem essa questão ufológica. Teve filmes bons no próprio... Contatos de Quarto Grau, acho que foi melhor. Contatos de Terceiro Grau. Contatos de Quarto Grau. O ET. Tem alguns filmes bem interessantes. E depois eles começaram a fazer as besteiras de Homens de Preto, aquelas baboseiras tudo. Mas tem muita gente que não quer. Como diz um palestrante aí famoso que fala da física quântica, o Hélio Couto, ele diz faz 3 a 4 mil anos, que está sendo dito para a humanidade, desde os profetas, desde Faraó Akhenaton, que existe vida espiritual, existe vida depois da vida, existe ufologia, existe o disco voador. Só que tem uma turma que quer dizer, não, isso não existe, fique na matriz. Não, saia da matriz. A matriz é ilusão. Se bem que o filme do Alien é muito bom. O filme do Alien de 1979. Aquele filme é fantástico. Porque... mas eles gostam muito de mostrar o lado podre. Não, mas aquele filme, na verdade... Tu pega na Terra, qual é o principal predador? É o ser humano. Mas aquele filme ele é um filme de caráter filosófico. Qual é o maior vírus na Terra? É o ser humano? O objetivo daquele filme, pode ver o nome do filme Alien, o Oitavo Passageiro. O objetivo daquele filme era para representar justamente... O quinto elemento é o quê? Era justamente... Eu nunca assisti esse filme, nunca tive interesse, não é de terror. Mas tinha uma diferente lá também. Não, o quinto elemento fala que é da Ruivinha.
Ele separou da mulher para ficar com a atriz. Né? Não, esse aí eu assisti. Esse aí eu assisti nessa da tarde. Eu tô falando que tem um outro filme que é o nome é Quinto Elemento, que eu tô lembrando agora. Que eu li a sinopse e eu achei uma porcaria. Mas voltando ali, o filme Alien, ele é um filme de caráter filosófico. O objetivo dele é para questionar até que ponto o ser humano tem medo do desconhecido. E trata disso. Não é Mas o que eu quero alien dizer é que a si. transcomunicação instrumental, o objetivo é dizer que existe vida depois da vida e que eles se comunicam com a gente e nós podemos comunicar com eles. Então isso aí, pô, tu pode comunicar com teu avô, com teu bisavô. É esperança, isso é esperança. Isso o Espiritismo já fala também. Agora tem gente que diz, não, é tudo demônio. Não é tudo demônio. A comunicação ruim é 10%. É que nem a experiência de quase morte. Mas 10% é risco, ruim. né? Mas há sempre o risco, né, de se entrar Mas em é contato. como diz a Sônia Rinaldi. Se tu faz com objetivo cristão, objetivo evoluído e para conhecimento e esclarecimento, ou tu faz só por brincadeira? E não pode acontecer de, por exemplo... Tu não vai fazer nada sozinho. As pessoas, é a saída elas... do corpo, tu não vai fazer sozinho. Não pode acontecer das pessoas elas tentarem se comunicar com espíritos bons. E essa frequência delas, tentando se comunicar com o meio espiritual, ser captada por espíritos ruins, que podem aparecer no lugar. Mistificação sempre existe. Mas aí é que nem o médium. Aí o que tu vai acreditar mais? Num médium que pode errar, pode escrever coisa da mente dele, e pode ser mistificado também. Agora a máquina não tem como ser mistificada. Isso aí está gravado, tem programas de informática que mostram que a voz... Eles comparam a voz do morto e comparam a voz do comunicante. E é a mesma voz. Então tem programas que mostram isso. Wagner Serafim Cruz, Fabiano Frela. Então, existe comprovação através das frequências, que a voz é a mesma do falecido. É que nem a grafia. Tem os 2 casos foram resolvidos através do Chico, que o espírito, ele confirmou que ele não foi, que foi um acidente, não foi um assassinato. Eles queriam prender o colega dele, e ele diz, não, foi um acidente. O cara não tem culpa nenhuma. Inclusive, no Nosso Lar tem uma cena interessante que mostra, acho que é o Tony Ramos que faz, que era um pai descrente, e quando ele conversa com o filho dele, ele começa a chorar. E ele diz, pô, eu não acreditava em nada disso, mas é a voz do meu filho, como é que eu vou duvidar? Então... Lembrando, a transcomunicação, comunicação através de meios técnicos, seja TV, telefone, gravação, celular, computador, e mesmo com o telefone, o celular, o computador fora da internet ou mesmo fora da luz, muitas vezes, aparecem mensagens. Ele liga sozinho, aparecem mensagens. São fenômenos bem... que antigamente chamaria poltergeist, né? Mas não, é coisas para o bem, não para o mal. Continuamos semana que vem, então. Continuamos semana que vem, então. O tema é muito, muito legal. So put your trust in us and we'll be champions.